Muito bem, quando você pensa que você já viu de tudo, temos aqui o Monarcão aparentemente concordando com o Lula. Vamos ver isso. Bom, os Estados Unidos e a União Europeia criticaram as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Teve isso mesmo. Cara, Estados Unidos olha como os caras tentam forçar. E não é novidade, né? Historicamente eles fazem isso. Tentam forçar os ideais americanos, né? Que o ideal americano é: puxa o nosso saco porque nós somos foda, e se você puxar o nosso saco, a gente te beneficia de algum jeito, mas que vai nos beneficiar muito mais. O Lula foi pra China e voltou falando umas doideiras. Que, pensando pelo lado da soberania nacional, ele não tá errado, pô. Como um país soberano, você faz o que você quiser. Ele trouxe esses questionamentos, porque até hoje o dólar ainda é a moeda corrente nas transações internacionais. Teve aí galera aí, coach de economia, né? Youtubers de economia, os econotubers, que estavam questionando, alegando que o Lula não entendia o que ele tava falando. Não, tá não. O cara é só presidente de um país por 3 mandatos, né? 2 eles seguidos, mas não entende não. Quem entende é só o coach. Obviamente, para poder antagonizar o Lula, né? Estados Unidos e todo mundo que puxa o saco dos Estados Unidos, né? E a gente tem aqui a CNN, que afinal de contas é uma empresa americana, alfinetando porque o Lula falou que, olha, se Rússia e se Ucrânia quiserem, a guerra acaba. Porque eles são os principais atores. Do Brasil apontou os Estados Unidos e a Europa, União Europeia, como culpados pelo prolongamento do conflito, e que a decisão da batalha teria sido tomada por 2 países. E, bom, os Estados Unidos e a União rebateram, eles declararam as declarações sobre a guerra. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, pontuou que o então chefe de Estado brasileiro está reproduzindo propaganda russa e chinesa. E é curioso, né? Porque quando era o Bolsonaro fazendo isso para os Estados Unidos, não era considerado propaganda americana, né? É cada nessas horas que a gente para e pensa. O que será? Os comentários foram simplesmente equivocados. Desce ali. Já Peter Stano, porta-voz principal dos assuntos externos da União Europeia, destacou que os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para a legítima defesa. Estados Unidos e Europa preocupados com a legítima defesa de alguém. É curioso. É verdade que os Estados Unidos e a Ucrânia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados, comentou. Ele também lembrou que o Brasil faz parte dos 143 países que condenam a invasão da Ucrânia e pediram para os fins da hostilidade dentro do ambiente das Nações Unidas. Exatamente, isso não mudou. O presidente continua pedindo o fim da guerra. Só que ele deixou claro que os principais atores é que podem acabar com isso e que Estados Unidos e União Europeia estão contribuindo para que a guerra se prolongue, porque a verdade é que é só a gente pensar pelo tamanho que a Rússia é, se dependesse só de Rússia e Ucrânia, a Rússia já tinha derrotado a Ucrânia há muito tempo, a gente sabe disso. Só não fez isso ainda porque os Estados Unidos e um monte de países da União Europeia ficam mandando arma e grana para os Zelensky ficar passeando pelo mundo, fazendo videozinho dizendo: fique conosco, fique com a Ucrânia. Esse negócio que esse Peter Stan falou aí, que eles deram várias chances para que fosse negociado, né, uma paz, tal. Isso é mentira, tá? Isso é mentira na cara dura. Monarca sóbrio. O Zelensky estava disposto, aí já saiu notícias, estava disposto lá no começo da guerra a sentar com o Putin para fazer, né, um acordo ali, só que foi o Biden e a União Europeia que impediu que o Zelensky fizesse esse acordo. Exatamente. A gente não pode esquecer, gente, que o Zelensky era um comediante, cara, diante de uma situação de guerra e que exige muito mais ainda de uma capacidade estadista. O que é capacidade estadista? A gente tem que parar de olhar para uma guerra como se fosse algo pessoal, tá? Tipo assim, ó, o Zelensky não tá no front, cara. Quem tá no front são soldados, quem tá no front são as pessoas. Então essas decisões dele, antes de afetar ele pessoalmente, matam um monte de gente, cara. Fora os civis que são atingidos pelas coisas, são coisas que têm que ser levadas em consideração. Ele não resistiria se não fosse por todos esses pacotes bilionários que Estados Unidos e a União Europeia têm mandado. Tanto que quando o Brasil, aí recentemente, não tancou ser marionete desse papinho de, olha, somos contra a guerra, somos contra a guerra não, né? Somos contra a Rússia, porque não é contra a guerra que os Estados Unidos está querendo fazer propaganda, é contra a Rússia. O Brasil não topou fazer isso depois que o Lula entrou. O que aconteceu? A Alemanha, olha que legal, a Alemanha meteu um boicote lá, impedindo o Brasil de vender uns tanques para a Índia, uma parada assim. Ó que doideira. E eu concordo plenamente com o Lula aí nessa polêmica. É realmente a União Europeia e os Estados Unidos que estão prolongando essa guerra. A Ucrânia sozinha não tinha
a menor condições de lutar contra a Rússia. Todo mundo sabe disso. A Rússia teria ganho já há muito tempo atrás se não fosse os centenas e centenas de bilhões de dólares em armas, em mísseis, em ajuda estratégica, ajuda com satélite, né? Vazou um documento do Pentágono esses dias aí, onde eles deixam claro que existem soldados americanos e europeus trabalhando no fronte da guerra, né? Em locais estratégicos, ajudando a comandar essa guerra. E surpreende um total de 0 pessoas. Então, o Lula tem total razão de que são sim os americanos e os europeus que estão permitindo que essa guerra continue, porque eles estão financiando a Ucrânia, né? E no fim, isso acaba tendo milhares e milhares de mortos ucranianos, cidades ucranianas que estão sendo destruídas completamente, sendo levadas abaixo, total, entendeu? Tem fotos onde tinham cidades com vários prédios e agora só tem pedra quebrada e amontoada no chão reto, né? Então, Monarque lúcido aí, hein? Quanto mais tempo essa guerra dura, mais as cidades ucranianas vão ser destruídas e mais as vidas ucranianas e russas vão ser perdidas por uma guerra que não vai ter fim. Não vai acontecer nada bom para a Ucrânia no final das contas. Continuar mantendo essa guerra viva só vai se traduzir, na minha opinião, em mortes e mortes e destruição e mortes sem nenhum ganho real à população ucraniana, que já deve estar cansada dessa guerra. Com toda certeza, isso só beneficia, cara, Estados Unidos, simples assim, porque eles precisam hostilizar a Rússia, eles precisam hostilizar a China, porque é isso que todo presidente americano faz, quando os Estados Unidos está passando por uma crise financeira, como eles estão passando agora, né, recessão, o que todo presidente americano faz? O inimigo é externo, aí é China, aí é Rússia, para tirar os olhos daqui. Isso dá, além de dar ganho político, em última instância dá ganho físico, porque depois que você terraplana o país, quem é que vai lá para construir aquele país? Estados Unidos. Eu acho que nesse momento os caras tinham que ouvir o Lula, velho, e acabar com essa guerra, entendeu? E resolver essa questão territorial através de diplomacia. Não adianta nada milhões e milhões e milhões de pessoas sendo mortas numa guerra que não vai levar a lugar nenhum, né? E parece que o Ocidente está caminhando para cada vez menos apoiar essa guerra, né? Principalmente com as eleições vindo aí em 2024, as eleições presidenciais americanas, onde o Trump, se não for preso, tem ótimas chances. Na verdade, ele é o favorito. Tem isso, né, cara? O Trump tá aí passando por um perrengue, né? E todo mundo imagina que se ele ganhar, essa guerra tende a acabar, porque o Trump ele é bem mais pacifista, por incrível que pareça. Os caras acharam que o Trump ia destruir o mundo, né, quando foi eleito. Só que não. Ele não destruiu, ele não iniciou nenhuma guerra, ele inclusive terminou guerras. Ele foi lá na Coreia do Norte, ele fez uma aproximação com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte até parou de fazer testes nucleares. Então o Trump, durante os 4 anos do mandato dele, foi uma força muito positiva para o mundo, em questão, pelo menos, de estabilidade geopolítica, né? Então, se ele ganhar, é possível que o mundo volte a se entender de novo. É porque o foco dele era a China, né? Tem isso. E é irônico de pensar que hoje em dia o Trump é a esperança do mundo, cara. Não, ele é a sua. Pois é, né? O cara é tipo um apresentador de reality show, tudo bem, bilionário, veio de família rica e tal, mas esse cara é melhor do que o Biden. Muito bem, terminamos aqui com o Monark. Eu tava falando que ele tava Monark sóbrio, e terminamos com o Monark torcendo, né, pedindo a volta do Trump. Se inscreve nesse canal, porque aqui tem vídeo todo dia, hein?